Fala galera, tudo bem por aí? Fernando aqui da Tecnacar Mecânica Automotiva para mais vídeo de mecânica, né pessoal? Dicas sobre carro e tudo sobre o mundo de reparação automotiva. Seja bem-vindo aí no canal. Pessoal, começando mais um vídeo sem nenhum tipo de enrolação, com Fusion no elevador, ainda o Fusion do Carlos, né? Às vezes a gente grava mais de um vídeo durante o mesmo dia, tá bom? Nesse momento fazendo a substituição, finalizando a substituição dos amortecedores traseiros, tá? E pessoal, olha aqui, já logo no começo do vídeo, suspensão, eu preciso torquear ou não? Precisa, né pessoal? Material técnico, torque na suspensão, querendo ou não, um dos setores que pode agredir mais a segurança do carro do que o próprio motor, né? Então, não exija menos que isso na manutenção do seu veículo, tá bom? E o que a gente queria dividir hoje, pessoal, é sobre a complexibilidade de uma suspensão multilink. Tá vendo? Aqui na traseira tem uma suspensão com vários braços, né? Não é uma simples bandeja com mola e amortecedor. Porém, existe amortecedor, mola, todos os componentes. Tá? O Ronaldão aqui na manutenção. Fala aí, Ronaldão. Fala aí, galera. Tudo bem com vocês aí? Beleza? Pessoal, ele vai falar um pouquinho pra gente aqui de como é a substituição desse amortecedor traseiro. De repente você técnico, fica a dica, tá bom? Ou até mesmo você, proprietário do carro, entender às vezes a manutenção, porque demora, às vezes porque o valor do orçamento em si. Então aqui ó, nós estamos vendo o amortecedor ali, ó. Mas como que foi a substituição, Ronaldão? O que teve que fazer aqui para chegar no amortecedor? Aqui, Fernando, de início tem que deslocar o agregado aqui, tá vendo? Certo. Baixar um pouquinho para ter acesso às ferramentas ali, né? O soquete que solta o parafuso. Porque na ponta do amortecedor é um prato, né? Então você tem que descer o amortecedor junto com o prato para na bancada tá tirando essa chapa, né? Que fica superior do amortecedor para poder fazer a substituição deles aí. Bacana. Então aqui, pessoal, olha só, até difícil de mostrar. Ele tem uma fixação aqui embaixo, como o Ronaldão falou. E afasta ele, né? Isso, lá em cima, vamos tentar mostrar. Difícil até mostrar, tá? Aqui pelo vídeo. Lá em cima, onde o Ronaldo tá mostrando aí, tem um prato superior, não é um simples amortecedor. E também o subchassi, né, agregado? Onde que é o agregado aí, Ronaldo? Mostra pra gente. Essa parte aqui, ó. Isso, ó. Todo o subchassi traseiro do veículo tem que ser removido parcialmente, como ele disse aqui, ó, remover os parafusos para fazer a manutenção. E depois a montagem, Ronaldão, como que faz? Aí a montagem, né? Primeiramente, novamente, coloca os 3 parafusos superiores do amortecedor lá em cima, né? Apertando tanto o lado esquerdo e o lado direito. Aí sim, aperta o agregado tudo novamente para depois vir a parte inferior aqui embaixo aqui, para conseguir pôr as ferramentas também. Bacana. Porque a margem de espaço é muito pequena lá em cima, né? Então não tem como você pôr a ferramenta ali, né? Certo. Aí apertando o agregado, aí depois você vem na sequência apertando essa parte de baixo, que é bem detalhado no serviço, né? Isso, bacana, ó. Ótima dica, Ronaldo. E aqui, ó, tem mais um detalhe que ainda está por vir, né? Tem que ser feito por partes, esse reparo. Olha aqui, ó. Temos aqui, ó, o batente da suspensão, tá bom? Olha como é que ele tá sofrido aqui, ó, com a ação do último amortecedor que não tava legal. Então aqui, o Ronaldão também vai ter que apoiar esse carro no chão, tá bom, né? Não obviamente direto no chão, mas em cima de uma ferramenta cavalete para soltar aqui os parafusos de fixação e aí tirar a tensão da mola aos poucos, tá? Então, explicou pra gente aí que vai ser feito ainda esse serviço, tá bom? Dos dois lados aí e mais o andamento, né? Na manutenção que está sendo feito. Pessoal, bacana, né? Para entender às vezes que uma simples manutenção undercar não é tão simples assim. Temos aqui então os batentes novos, vão instalar lá, já chegou aí pra gente, e o restante está em andamento. Temos também, pessoal, uma curiosidade até, ó, tem um Verona aqui no ano 88, fazendo manutenção, cliente novo aí, tá? Ele conheceu aí a oficina através de indicação e precisou verificar porque o pedal, porque o engate das marchas estavam meio pesados. E no meio do caminho, chegando até a oficina, ele perdeu o pedal da embreagem. Foi até o assoalho lá e acabou dando aquela impressão de ter estourado um cabo da embreagem. Mas olha aqui, ó, não estragou. O cabo tá aqui, ó, tá firme, tá bom? Lá dentro do carro ele tá inteiro também. Porém, o pedal de embreagem é um sistema antigo, né? Obviamente o carro é um pouco mais antigo. E temos um sistema de catraca, tá?
Então vamos tentar explicar aqui, ó. O próprio pedal de embreagem tá aqui, e aqui, ó, em conjunto com o próprio pedal de embreagem, ele tem uma espécie de catraca, tá? Ó. Tem aqui alguns dentes machucados aqui, tá vendo? Pelo tempo de uso. Isso daqui serve como uma regulagem. Conforme o cabo às vezes vai esticando, a embreagem vai gastando um pouquinho, ele vai se autorregulando aqui, sempre mantendo uma embreagem com um curso bacana. Ah, e aqui, se a gente conseguir mostrar, foi onde quebrou de fato, ó, esse dente superior aqui. Difícil, a peça é branca da Reflex, mas aqui, ó, o dente quebrou, acabou perdendo o apoio lá e veio a, né, perder o pedal completamente. Então vai entrar um kitzinho novo aqui, ó. Aqui a peça nova na embalagem, com todos os dentes ali no local, tá vendo? Mais a parte superior, parte maior aqui, ó, com todos os dentes. Então uma manutenção simples, né? Cuidado, às vezes uma manutenção simples assim pode ser mal diagnosticado, trocar um cabo de embreagem necessário, mas aqui não tinha nada disso. Tá somente o reparo aqui, ó. O pedal continua o mesmo, colocou novinho lá, tá show de bola também, tá bom? Você que tem um veículo com um ano um pouco mais antigo, também é bem-vindo aí na Tecnacar. Trabalhamos com esses veículos também. No elevador Cobalt, fazendo aí uma revisão. Isso aqui reclamando de falhação, chegou ainda há pouco, vai ser feito um diagnóstico, tá? Já fez serviço com a gente anteriormente. Dessa vez reclama que o veículo não mantém a marcha lenta pela manhã, vai sair ele engasga e tal. Temos bastante testes para fazer aqui, scanner, parte eletrônica com osciloscópio se necessário, e muito mais, tá? Isso aqui a gente vai dar andamento e quer dividir com vocês também. Mas o que eu queria falar hoje, aproveitando aqui, ó, que o Fusion tá passando por uma manutenção, queria falar sobre limpeza dos injetores, tá? Mais especificamente eletroinjetores de combustível. Pessoal, primeiro eu queria falar, antes de qualquer coisa, como funciona esse componente, tá bom? Para todo mundo poder entender de uma forma bem simples. Eles são válvulas, pessoal, que permitem a entrada do combustível dentro do motor. Como nós sabemos, o motor é uma máquina que precisa ser alimentado com combustível. Estamos falando de motores a combustão interna. Precisa ser alimentado com combustível, e desde que chegou a injeção eletrônica, esses caras aqui entraram em ação. As primeiras injeções eu tinha somente um injetor trabalhando, tá? Logo depois, não vou citar ano exatamente a história da injeção, mas logo mais veio injetores individuais por cilindro, tá? Então veículos com 4 cilindros, 4 injetores, com 3 cilindros hoje em dia, 3 injetores, e assim sucessivamente, tá? E como que funciona? Com a injeção eletrônica, pessoal, ocorreu a grande vantagem de eu economizar combustível e também emitir menos poluentes. Então vamos lá, esse carro tem 4 cilindros, tá bom? Vamos supor que esse aqui é o cilindro 1, tá? Então vai injetar combustível no cilindro 1, na fase de admissão. Ele vai fazer todo o trabalho, misturar com ar depois da explosão. Depois existe uma ordem de ignição, então vai explodir lá cilindro 1 ou injetar cilindro 1, 3, 4 e 2, tá? Não vou entrar muito a fundo, mas isso é um projeto, é uma engenharia do motor para que ele possa trabalhar balanceado, tá bom? E utilizar os cilindros gêmeos. Quando eu tenho cilindro 1 e 4 subindo, eu tenho 2 e 3 descendo. É assim que funciona para motores 4 cilindros. Pode mudar de acordo com a numeração de cilindros que ele tem lá. Mas enfim, esse cara, o injetor em si, pessoal, ele recebe combustível sobre alta pressão aqui, ó. É como se fosse uma válvulazinha, uma torneirinha, e ele fica fechado. Quando a injeção eletrônica quer, quando aquele cilindro vai precisar de combustível, ele abre, como se fosse a torninha, abre, sai um pouco de combustível e ele fecha, tá bom? Com esse controle, que é feito eletronicamente, ó, temos 2 pinos eletrônicos aqui, ele consegue, com muita precisão, colocar a quantidade de combustível necessário para aquele regime do motor e até mesmo o cilindro que ele quer, tá bom? Isso é muito bacana. E ele funciona da seguinte maneira, pessoal, ele recebe aqui, ó, 12 volts por um pino e fica aguardando a chegada do massa, do negativo. Assim que o circuito fecha, ele consegue fazer a abertura interna através
de magnetismo, né, como todo motor eletrônico, empurrando uma mola, e aí ele libera o combustível aqui. A quantidade que ele vai ficar aberto depende do pulso negativo, tá bom? Então ele recebe 12 volts da bateria e aguarda o massa, o negativo do módulo da injeção eletrônica, tá? Toda vez que ele ocorre, ele manda lá, é feito a injeção de combustível. Então nós sabemos que o combustível passa aqui dentro e sai aqui pela ponta, ó. Difícil focar, mas ele tem orifícios ali, ó, na ponta. Esse aqui no caso 4, bem pequenininhos ali, ó, para ter a quantidade de combustível certa. Com isso, pessoal, nosso combustível, seja ele qual for, pode trazer sujeiras, tá? Mesmo que eu tenha um filtro de combustível e tudo mais, pode ter sujeiras, ou até mesmo o próprio combustível deixar resíduo e fazer com que ele acabe ficando obstruído, né? Travando ele com a válvula aberta, não permitindo ele abrir, ou ele abrindo e o combustível não conseguindo sair por conta de sujeira, tá bom? Então esses componentes, né, esses caras aqui, às vezes precisam passar por manutenção. Existem injetores extremamente caros que não é fácil ficar trocando toda vez que ele suja, tá? Com isso, existe esse tipo de equipamento que possibilita ou não, depende do caso, uma limpeza, uma intervenção nos injetores para limpar. Só que a dica vai hoje específica para qual tema? É preciso fazer limpeza dos injetores? É possível fazer? É picaretagem ou não é? Tá? Pode ser sim a maior picaretagem do profissional em si, ou pode ser que seja necessário. Como que você, cliente, vai saber? Pessoal, se o veículo já chegou para fazer revisão, não desmontou nada, não testou nada, não tem mau funcionamento, e já é oferecido uma limpeza de bicos, né, como popularmente fala, mas é a limpeza dos eletroinjetores, pode ser que o profissional esteja simplesmente querendo faturar, tá bom? A empresa esteja querendo faturar. Fique esperto. Por quê? Se eles não têm obstrução, nenhum problema, aliás, se eu não tenho nenhum sintoma, o veículo não apresenta sintoma, não está consumindo muito, não está poluindo muito, ou até mesmo não está falhando, dificilmente eu vou ter um problema aqui, tá bom? Agora, se o técnico viu que tem um mau funcionamento do motor, por aí vai, fez os testes dos injetores, aqui ó, fez um teste, e aí sim viu que não tá ok, aí sim você pode confiar, tá bom? Inclusive você pode pedir para ver esse teste, tá? Isso é assim, é aberto ao público totalmente, o profissional tem que mostrar. E para resumir esse teste, como que funciona? Aqui ó, tem os 4 injetores, aqui eu tenho 4 tubos de ensaio, ou seja, tubos de teste, tá? Onde eu posso ver a quantidade. Os injetores são instalados aqui, ó, que é bem parecido com a flauta que recebe o combustível lá do carro e manda para cada injetor. Aqui é a mesma coisa, ela recebe aqui o líquido de teste e envia para cada injetor. Para a gente poder simular, ó, o injetor vai encaixado aqui, a ponta dele a gente põe aqui na cuba, conecta o comando eletrônico, igualzinho que eu tenho lá no carro, né, aqui no injetor, e ponho eles para fazer o teste, para funcionar, tá? E aqui, ó, eu tenho um recipiente graduado, tá? Esse aqui, no caso, vai de 10 a 70 ml, tá? Então eu faço lá, tem diversos testes, tá, pessoal? Se você quer saber como realmente usar a máquina de teste aí, você que é técnico, pode deixar nos comentários que a gente explica na prática aqui para que serve cada função. Esse modelo é simples, mas ele já te ajuda a aprender. Ligo lá o teste, ele vai injetar. Aí eu consigo acompanhar se ele está injetando, se no final do regime ele injetou a menos, a mais. Aí sim eu oriento o meu cliente a fazer uma limpeza, tá? A limpeza depois, ele entra aqui no ultrassom, tá? Na cuba ultrassônica, onde ele fica mergulhado numa solução de limpeza, tá? Aqui no caso é água com o produto de teste, tá? É bem parecido com detergente neutro, tá bom? Essa cuba ultrassônica vai mandar vibrações ultrassônicas mesmo, uma frequência que consegue quebrar as sujeiras internas aqui do componente, e ao mesmo tempo ele fica recebendo o comando elétrico aqui, ó, pela própria máquina,
fazendo a abertura e o fechamento da válvula, ajudando a expulsar essa sujeira. Feito a limpeza aqui, é feito um novo teste, equalizou, todos estão injetando igual, passou no teste de leque, enfim, estanqueidade, tudo tem que passar, aí sim o profissional pode cobrar uma limpeza de injetores do seu cliente, tá? Então a máquina, ela nos auxilia muito mais vezes apenas em fazer o teste, que a gente nem cobra por isso, do que ficar fazendo uma limpeza preventiva, tá bom? O cliente pode pedir uma limpeza preventiva, ele sabe que usou etanol por muito tempo e já quer expulsar lá uma sujeira interna antes que ela acabe vindo a falhar o veículo, né? Atrapalhar o funcionamento do injetor. Pode, tá? Mas se o cliente quiser, eu ficar oferecendo, talvez não seja a melhor maneira, né? De lucrar na minha oficina, tá bom? Você pode pegar muito mal. Fica a dica aí também, tá bom? Se ficou alguma dúvida aqui do teste, né? Hoje foi uma lição aqui, de repente, para quem é proprietário e nem tanto técnico, deixe nos comentários aí se gostou da dica também e se quer saber um pouco mais, tá? A gente pode avançar num próximo veículo aí e fazer o teste de fato em tempo real, tá bom? Galera, é isso daí. No vídeo de hoje foi isso, uma dica aí pra gente ajudar a gente a ficar esperto aí no dia a dia da oficina, dos profissionais em si. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se quer saber de mais algum tema que a gente não abordou ainda, deixe nos comentários, a gente pode abordar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever se você é novo. Se você está vendo aqui pela primeira vez, somos a Tecnacar, oficina de manutenção automotiva, onde abordamos elétrica, motor, injeção eletrônica, suspensão, freio e muito mais, tá bom? Agradeço, pessoal, demais por acompanhar os vídeos. Valeu, falou!